Fala galera, eu sou o Vinícius Miguel, bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje é uma continuação do primeiro vídeo que foi postado por aqui. Vou deixar aqui na descrição, mas era qual o meu plano para aprender a ganhar dinheiro com automações e inteligência artificial fora da CLT. Naquele vídeo eu falei que eu ia trazer a estratégia, quais caminhos eu ia olhar, o que eu ia conseguir seguir de forma específica para tornar esse plano uma realidade. Então é transitar do plano, da estratégia para o tático. E quando a gente quer fazer isso, a gente para de olhar para o todo e começa a olhar para o específico. Mas eu vou compartilhar a tela aqui para dar continuidade e fazer sentido para quem não viu o primeiro vídeo. Então, relembrando, o plano era usar a tecnologia, automações IA para aumentar a eficiência de pequenos e médios negócios que prestam serviços. Você percebe que isso aqui está pouco objetivo e qualquer caminho no meio disso pode servir. E aí a gente acaba pecando por excesso por não ser objetivo. Dentro disso tem algumas formas de resolver um problema de negócio. É olhar de uma forma generalista ou de uma forma específica. O que eu quero dizer com isso? Eu posso resolver um problema de uma forma generalista, eu resolvo muitas dores de uma forma muito abrangente. Então, quando eu estava falando de eficiência, eu posso pegar todos os problemas de eficiência. Ou eu olho para esse problema de uma forma específica, onde eu saio do geral e vou para algo que eu sou mais profundo. Então, eu sou específico. Eu resolvo poucas dores de uma forma mais aprofundada e especializada. Eu, particularmente, vou seguir neste caminho aqui. Porque quando a gente está falando de automações, inteligência artificial e as coisas que a gente vê hoje, a gente facilmente vai pecar por excesso. Todo dia no LinkedIn, em algum lugar, sai alguma notícia sobre IA, alguma nova oportunidade de negócio, algum caminho. E quando a gente vai falar de colocar isso no mundo real, é muito comum tentar agarrar todos os galhos, tentar aparecer todas as oportunidades, fazer tudo para todo mundo, e a ideia não é essa. E evoluindo nisso, no segundo material, como que ficou o meu plano em específico? Quando eu quero resolver problemas de eficiência, que é fazer melhor com o que se tem ou fazer melhor com menos, a gente tem várias áreas de um negócio que demandam eficiência. Operações, venda, comercial. Então, quando a gente olha para a eficiência como um todo, ela pode estar espalhada em vários problemas do público que eu quero atender. E como que eu fui específico em cima disso, tá? Então, eu quero resolver especificamente problemas em processos de atendimento e agendamento. Isso leva a gente para esse objetivo aqui. Então, quem que eu vou atender? Eu vou atender prestadores de serviço que fazem atendimento e agendamento através do WhatsApp ou tem funcionários pagos para isso. Então, você percebe que a gente foi daqui. Então, usar a tecnologia, automações IA para aumentar a eficiência de pequenos e médios negócios para isso aqui. A gente saiu do plano e a gente está olhando para estratégia e visão. Qual que é o caminho segmentado e específico que eu quero seguir para colocar a minha energia e resolver um problema. Mas não acaba por aqui. Isso aqui está refinado, mas precisa ser mais específico ainda, para transformar a estratégia em um desdobramento tático. Do que vai ser feito primeiro, do que vai ser feito depois, para eu ter um caminho para conseguir executar no dia a dia. Agora, vamos sair daqui e vamos para o Notion. Vocês vão ver muito Notion no canal, é a ferramenta que eu praticamente organizo a minha vida. Tudo está aqui, mexo no Notion há alguns anos, vi a evolução do produto, então muita coisa vai ser apresentada no Notion. Então vamos olhar para cá. Qual que é o nome da iniciativa? Atende a agenda. É muito simples, é direto, já diz basicamente o que quer fazer. Já comprei o domínio, mas eu não me apeguei muito ao nome nesse primeiro momento, tá? O que é? É uma plataforma de atendimento e agendamento automatizado para pequenos e médios negócios. O objetivo desse negócio é aumentar a eficiência dos processos de atendimento e agendamento para pequenos e médios negócios, para que eles possam focar no que realmente importa, que é vender e prestar um serviço de boa qualidade para o cliente final. Eu gosto de sempre trazer um glossário sobre o que eu quero dizer com certos termos para todo mundo estar muito alinhado e eu ter em mente o que é. Então, o que eu quero dizer quando eu digo eficiência, tá? Eficiência é fazer mais com a mesma quantidade de energia implementada. Isso quer dizer que eu vou mexer nas engrenagens, não vou aumentar a quantidade de recursos, mas eu vou conseguir fazer mais ou melhor. Então, isso quer dizer eficiência. Ser eficiente, na minha visão, é isso. E o que são processos? É uma sequência de pequenas etapas feita em uma ordem determinada para atingir o resultado final. Então, eu sempre gosto de ter essa visão porque ela alinha as pessoas que chegam na iniciativa junto com você. Então, até num pitch de venda, isso pode fazer mais sentido e trazer mais clareza sobre o que o negócio faz, para que o negócio serve. E agora a gente precisa falar de mercado. Então, qual que é o posicionamento e para quem a gente atende, como a gente quer ser reconhecido, né, dentro dessa iniciativa. Então, lá, mercado. Estamos atuando no mercado de tecnologia e seremos uma empresa B2B, como prestadores de um serviço, ou seja, o serviço de automação e tudo mais, para empresas B2C. Logo, buscaremos empresas que tenham um relacionamento direto com os seus clientes.
Então aqui, para vocês terem ideia, são clínicas, alguns escritórios. Então nós somos uma empresa que vende para outras empresas e essas empresas vendem e prestam serviços para o consumidor final. Então esse é o mercado que a gente está atuando. Então pesquisas, posicionamento, benchmarks, referências, eu vou pegar esse referencial aqui para conseguir produzir. Qual que é o público-alvo, tá? Então, são prestadoras de serviços que fazem atendimento e agendamento através do WhatsApp ou tem funcionários pagos para isso, como eu apresentei ali na solução passada. Qual que é o Ideal Business Profile? Então, é o perfil de negócio. Muita gente fala do ICP, que é o Ideal Customer Profile. Isso está aqui mais abaixo e tudo mais, mas quando a gente está falando de vender para pessoas, a gente vende para empresas, mas quem fecha o contrato, quem assina as coisas, são pessoas. Então, o negócio pode ter dores complementares. As dores do negócio são uma extensão das dores das pessoas ali no meio disso, ou vice-versa, a gente pode considerar. Então, qual que é o perfil de negócio ideal para esse tipo de serviço, para essa plataforma que eu vou construir e eu vou começar a prestar? Empresa prestadora de serviço com um curto ciclo de vida, então são de 1 a 3 meses, e recorrência. O que eu quero dizer com ciclo de vida? É a duração média que o serviço prestado continua gerando valor ao cliente. Então é um corte de cabelo, um procedimento estético, algo mais que é feito, mas precisa ser feito com uma certa constância. E recorrência é justamente isso, precisa ser feito novamente quando o ciclo de vida acaba. Quando você precisa fazer um procedimento estético, você precisa cortar cabelo, daqui a um tempo você vai cortar cabelo de novo. Quando você está fazendo um atendimento em clínica veterinária e seu cachorro está fazendo um tratamento, vai tomar um banho, ele precisa tomar um banho dali um tempo de novo. Então essas são as características do perfil ideal de empresa que eu vou atuar e olhar para isso. Então eu tenho umas informações mais específicas. Número de funcionários, 1 a 5, incluindo o dono, faturamento mensal de 10 a 60 mil e o ticket médio dos serviços entre 80 a 800 reais, dependendo do segmento. Então tem uma divisão aqui mais estruturada dos critérios, detalhes e tudo mais. Tem uma infraestrutura digital que já tem um WhatsApp Business, então ele está lá, ele já faz aquilo para o WhatsApp. Ele tem um Google Agenda, ele tem um Instagram, ele faz essa gestão de processos e tudo mais, e aí a gente vem para esse caminho. E aí, complementar a isso, a gente tem um Ideal Customer Profile, e aí é justamente a pessoa por trás do negócio. Donos da IBP, então são donos da empresa que tem o nosso perfil ideal, eles ainda fazem parte da operação, são tomadores de decisão do negócio, já tem um processo administrativo definido, então tem a parte contábil, a parte fiscal, então é uma empresa minimamente organizada. Já tem seu processo de atendimento e agendamento definido ou documentado, isso é muito importante, porque eu acho que vai ser mais fácil a pessoa transferir um processo para uma automação do que construir um processo para automatizar. Então esse é o perfil ideal, isso ganha uma estrelinha caso nas abordagens e no Discovery isso se mostre uma verdade, que as pessoas tenham isso organizado. E ele já transferiu processos para os funcionários. Então, a pessoa trouxe um funcionário, transferiu esse processo para outro. Seja processo de atendimento, processo de agendamento, um processo de quebra de objeção. Então, esse conhecimento já foi transferido para as coisas conseguirem tocar sem depender desse perfil de pessoa. Então, o Ideal Customer Profile, eles têm essas características aqui. Quais são os objetivos que ele tem quando ele entra numa jornada de automatizar um processo de agendamento? Reduzir o tempo gasto com o atendimento básico, automatizar agendamentos e respostas frequentes, oferecer uma experiência mais profissional e ágil ao cliente, fora do horário comercial, evitar a contratação de mais um funcionário para o atendimento. Agora a gente entra num tópico muito importante, que é o que você pergunta para mim e fala, tá, mas da onde você tirou isso? De vozes divinas? Coisas da sua cabeça? Superstições? Não. Um pouco, mas não. Tudo isso vem de muita pesquisa, eu já trabalhei em mercados, eu vi situações parecidas, então com o passar do tempo você começa a perceber oportunidades e ver que isso é uma verdade. Só que quando eu estou construindo um produto, eu não posso seguir no eu acho, eu vi, eu tenho esse caminho. Então pesquisei muito, pesquisei esse público, vi essas dores, vi comentários em vídeos que eu estava estudando, então eu tirei essa ideia, esse conceito de lá. Para ter mais segurança, eu não posso ir no achismo. Então, eu preciso que tudo que está aqui seja validado. Ou seja, eu preciso falar com essas pessoas que eu estou querendo atingir e ver se esses são realmente esses objetivos e tem dores que eu não mapeei. Quando a gente está começando um produto novo, a gente tem que olhar para a hipótese. Se você acha, eu tenho certeza que isso vai dar certo, tenho certeza que é assim, sem ter falado com as pessoas, sem ter construído provas no mundo real, a chance de falha ela é muito grande, porque você está tirando coisas da sua cabeça.
Nesse caso, um passo muito importante é ter uma hipótese de negócio a ser validada. Eu trabalhei com produto há muito tempo e a gente lida com hipóteses o tempo todo. Então, baseado em indícios, o cliente que fizer isso ou o usuário que fizer isso vai fazer aquilo, por causa disso a gente vai mexer esse número. Então, tem hipóteses o tempo inteiro. Então, pode acreditar fielmente em alguma coisa sem ter provas disso. Então, eu construí uma hipótese central para esse negócio e algumas hipóteses complementares que eu vou validar ao longo do caminho. Vamos falar aqui para ficar mais claro e mais tangível o que eu quero dizer. Acreditamos que pequenos estabelecimentos, prestadores de serviço com até 5 funcionários, que utilizam o WhatsApp como principal canal de atendimento, sentem dificuldade em responder e agendar com agilidade. Se oferecermos uma automação que qualifica o cliente e agenda compromissos automaticamente, e aí que um compromisso pode ser uma consulta, uma avaliação, uma visita e tudo mais, eles estarão dispostos a pagar por isso, pois enxergam valor e economizar tempo para focar no que realmente gera receita. Essa hipótese é muito boa, ela parece que já está validada, que não, as pessoas vão querer isso dessa forma, não é? Mas não é bem assim quando a gente vem para o mundo real. Então, eu gosto de trabalhar com hipóteses complementares, ou seja, isso aqui precisa ser validado para a ideia do produto ser dita como verdade e aquele caminho está sendo certo. Eu gosto de ter hipóteses complementares, quer dizer que se eu validar pequenas hipóteses que juntam essa aqui no todo, eu vou ter cada vez mais certeza que eu estou indo no caminho certo enquanto produto ou iniciativa de negócio. Então, quais são as hipóteses complementares? Assim, e voltando um pouco, as hipóteses complementares têm 3 objetivos, tá? Ela valida a dor, ela define o nível de consciência e ela refina preço. Então, acho que esses são os pontos fundamentais para ter hipóteses complementares dentro de uma hipótese central maior. Qual é a primeira hipótese complementar aqui que a gente tem? O ICP sabe que existem soluções, mas nunca parou a pensar como implementar no negócio dele. Então, isso quer dizer que a pessoa sabe que existem soluções de automações, ela já entrou em contato com outras empresas, teve uma automação e ela falou assim, nossa, eu podia implementar isso no meu negócio, eu podia fazer igual, mas no meio da operação ela não teve tempo, porque ela tem outras coisas para resolver. E esse CT1 aqui é o critério de teste 1. Então, o que vai dizer se essa hipótese se confirma na realidade? O que vai dizer se isso é uma verdade? O ICP afirma que já teve contato com as soluções na posição de cliente, então como eu comentei, e pensou em implementar, mas não seguiu em frente. Esse critério de teste ele vai ser testado numa reunião de discovery, numa validação. Então eu vou ter que ligar, falar com essas pessoas e se isso for afirmado como verdade, quer dizer que essa hipótese está validada. Então tem mais chance disso aqui ser real e as pessoas vão pagar por isso aqui. Qual que é a taxa de validação positiva? Ou seja, quantas respostas positivas eu preciso ter para encarar isso como uma verdade, essa hipótese como verdade? 50%. Então, se eu falar com 10 pessoas, se 5 disserem que entraram nesse caminho, já experienciaram esse tipo de relação com marca e tudo mais através do WhatsApp, pensou em implementar, mas não implementou, eu posso dar isso como positivo e tudo mais. Qual que é a segunda? O ICP é consciente do seu problema e gostaria de economizar tempo. Então, quer dizer que a pessoa sabe que ela está gastando um tempo alto com atendimento e agendamento feito de forma manual, individualizada, pagando um funcionário. Então, ela sabe disso. Então, o que vai ser complementar a isso, tá? Qual vai ser o meu critério de teste, meu critério de validação complementar aqui? O ICP afirma que entende que o processo de atendimento e agendamento gasta muito tempo, mas se ele parar para fazer, ele deixa de ganhar dinheiro. Ele ou outra pessoa deixa de fazer. Se eu deixar de fazer atendimento e agendamento através do WhatsApp, eu perco o cliente. Então a pessoa tem a consciência que é uma dor e é um processo que gasta muito tempo, a ponto de ter que contratar uma pessoa às vezes para fazer só isso aqui. Então, o formato aqui vão ser discovery e abordagem e a taxa de validação positiva é 60%. A terceira, o ICP pagaria por uma solução pronta que se adapte a eventuais necessidades. Então, qual que é o critério de teste aqui? 70% dos ICPs aceitam agendar uma demonstração para apresentação. Por que isso é uma hipótese de validação? Parte das etapas de venda de um funil comercial, a gente tem o relacionamento, o interesse, a troca e a demonstração. Em uma demonstração está só um passo da pessoa querer contratar a solução e da pessoa não querer contratar a solução, não ver que aquilo é para ela.
Como é um fluxo muito vivo, tem que ter uma demonstração disso funcionando. Então, um grande indicativo que alguém pagaria é alguém aceitar uma demonstração daquilo. Então, significa que eu apresentei muito bem as dores, apresentei muito bem os caminhos, e se a pessoa quiser agendar uma demonstração para se interessar, ela está disposta a pagar. Não sei quanto, a gente não sabe, a gente vai aprender na prática. Não sei quanto ela está disposta, mas só de fazer o agendamento significa que ela está disposta a pagar por isso. Então, vamos lá. Então, o que quer dizer? Uma validação positiva. Então, a minha oferta, inicialmente, ela tem que ser tão boa que se eu falar com 10 pessoas sobre ela, 7 precisam ter interesse em fazer uma demonstração e ver aquilo funcionando. E agora a gente vai para a quarta hipótese de validação, quarta e última. O ICP tem um processo de atendimento e agendamento definido e transferível, com materiais de apoio que fala sobre o serviço. Ou seja, ele tem um processo para treinar uma pessoa que chega. Então, quando eu entro ali, quando eu contrato alguém, você vai atender dessa forma, esse processo você vai fazer isso, se a pessoa perguntar aquilo, você vai fazer aquilo. É um processo transferível. Essas pessoas, o meu perfil ideal de cliente, eu acredito que ele tenha isso implementado e definido, porque ele conseguiu repassar e transferir esse processo. Às vezes até ele mesmo faz, mas ele conseguiu transferir. Isso é uma verdade? Não sei. Então, se isso for comprovado como uma verdade, ótimo, vai ser um caminho mais fácil. Se isso não for comprovado como uma verdade, ou seja, se eu tiver uma taxa de validação positiva menor que 60%, quer dizer que o público-alvo que eu estou abordando, a hipótese que eu fiz que ele já tem um processo validado e transferível, não é uma verdade. Então, deixa a minha hipótese inicial mais fraca. Então, quando eu olho para essas 4 hipóteses complementares aqui, elas são pequenas comprovações do caminho todo, que vai validar a minha hipótese central, para ver se eu preciso ajustar isso aqui para fazer alguma coisa. Seja para um objetivo de negócio, seja para uma meta, seja para uma campanha de marketing ou abordagem para fazer uma venda. Então, tudo isso aqui vai ser validado e implementado em materiais futuros e abordagens futuras e influencia diretamente na construção do produto. Então, validar a hipótese é muito importante nesse primeiro momento que a gente está indo por um caminho meio às cegas, mas a gente precisa levar isso para o mundo real. Seguindo alguns passos, e aí eu vou recolher as hipóteses aqui, tem o roadmap, que é o caminho. Quais são as etapas para eu transformar isso em realidade? Já comecei a implementar algumas coisas desse roadmap. Não vou entrar no detalhe aqui, isso é tema para outro vídeo, como construir, assim, tudo mais. Mas tem algumas iniciativas centrais que eu queria compartilhar aqui hoje. Primeiro, ter um MVP capaz de resolver 70%, pelo menos 70% das dores mapeadas. Então, no meio disso, quando eu fiz essa pesquisa com esse tipo de público, com as coisas que eu vi, os materiais que eu li e tudo mais, eu mapeei algumas dores, algumas funcionalidades do produto, funcionalidades dessa plataforma, que são essenciais para entregar o valor pensado. Só que quando a gente está olhando para um critério de MVP, se a gente tem um MVP que faz tudo, ele não é um MVP, ele é outra coisa que não um MVP, ou é um MVP gigante. Então, para quem não sabe, MVP é Minimal Viable Product, então é um produto mínimo viável para como a gente gera valor com essas funcionalidades, essas coisas que a gente tem implementado aqui. Então, qual que é o objetivo? Capaz de ter um MVP que gera valor a ponto que eles paguem por isso. Então, as pessoas pagaram. Então, aqui a gente tem dentro do escopo, aí tem uma declaração. Fiz um levantamento sobre as funcionalidades necessárias e foi definido o seguinte escopo para um MVP. E aí tem as descrições aqui, então a gente tem metas a serem entregues para esse KR, então para esse objetivo de negócio ser cumprido. Eu preciso ter algumas funcionalidades que são agendamento do evento, atendimento com IA, então a pessoa interagir com essa plataforma, interagir no WhatsApp e eu conseguir responder perguntas do negócio, usar IA para isso, que é RAG, então é isso. Edição de evento, ou seja, eu marquei uma consulta no nutricionista, mas eu vou ter que mudar essa consulta para a próxima quinta-feira. Eu preciso ter essa edição e precisa ser automatizado, não precisa entrar em contato, no WhatsApp mesmo vai dar para fazer isso. Cancelamento do evento, então eu tinha uma consulta, agora eu não vou mais, eu quero cancelar, então não preciso ligar, eu posso fazer isso automaticamente através do WhatsApp. Interação humana no loop, então esse atendimento está acontecendo, esse processo de agendamento está acontecendo. Por algum motivo ou por alguma razão muito específica, as pessoas querem falar com alguém na ponta, querem falar com um ser humano. E aí a gente tem um funil enorme, né, que vai automatizar parte do processo, mas ainda precisa ter um transbordo para o humano, caso o humano queira interagir dentro desse loop.
E a gente tem o painel de usuários querendo atendimento. Então não adianta nada eu ter interação humana se eu não tenho esse controle de quem já foi atendido, quem não foi. Então tem que ter um painel de usuários querendo atendimento. Então são as funcionalidades que contemplam o meu MVP dentro dessa solução. E aí no meio disso eu tenho algumas etapas aqui. Então, o que isso deriva? Isso faz parte da minha validação da hipótese principal. Então eu tenho até dia 12 de junho para validar a minha ideia principal, então eu preciso falar com essas pessoas. Eu preciso conseguir pelo menos 5 agendamentos de demonstração, então isso são coisas complementares. Fechar pelo menos 2 clientes, então de 18 de junho até o fim de julho, eu tenho que fechar 2 clientes com essa solução que foi pensada. Ter pelo menos 20 acessos no site em 20 dias. E aqui é um template que eu uso para trazer novos objetivos para cá. Se vier algum outro objetivo aqui, eu trago para cá através desse template. Então, geralmente, quando a gente está falando de iniciativas de roadmap, iniciativas de planejamento e gestão de projeto como um todo, tem objetivo, escopo, o que precisa ser concluído para essa meta ser entregue, quais recursos e quais os riscos. E aí eu tenho, que está mais refinado, que é esse ter um MVP capaz de resolver pelo menos 70% das dores. Eu tenho o meu objetivo, eu tenho o meu escopo, eu tenho o que precisa ser concluído para ser atingido, eu tenho os meus recursos e eu tenho os meus riscos. Então, recursos, eu vou fazer no N8N, preciso ter uma VPS, eu preciso ter uma integração com o WhatsApp usando a Evolution API. Então, esses são os pontos principais aqui que eu mapeei até o momento. Eu já estou trabalhando nisso, tá? Então ele tá em progresso. Eu tenho até 12 de junho para terminar essa hipótese inicial. Quer dizer, para terminar esse MVP. Então, estou produzindo, estou codando, vou trazendo highlights e investigações aqui para o canal. Mas basicamente é isso. Esse foi todo o meu racional para transformar o plano numa estratégia e estratégia num desdobramento tático de coisas para fazer no dia a dia. No próximo vídeo eu vou mostrar como eu me organizo nisso no dia a dia. Então dentro disso aqui eu faço isso tudo de uma vez, eu quebro, eu priorizo, quais são as coisas, quais ferramentas que eu uso e tudo mais. E esse é um dos temas dos próximos vídeos que virão. Outro tema de vídeo são as organizações. Então o que eu falo quando eu estou falando de produto e engenharia? Como que isso está estruturado? Como está estruturado o marketing? Como está estruturado o comercial? O que tem de administrativo até o momento? Então toda a iniciativa tem desde a validação central até os processos, os roadmaps, os caminhos. Por que eu estou construindo antes de validar? Isso é muito importante. Geralmente, principalmente considerando boas práticas de produto, a maneira mais barata de errar é sem escrever código. Mas, no meio dessa construção, eu estou aprendendo uma nova habilidade que vai servir para as outras iniciativas. Depois que eu vender, quem vai codar vai ser eu, quem vai organizar vai ser eu, quem vai trazer as coisas e tudo mais serei eu até o momento. Então, eu preciso aprender a fazer durante o processo de construção, então ganhar a habilidade técnica e depois fazer a venda. No meio disso é meio contra o que boas práticas pregam, mas é um caminho muito mais viável que gera muito mais confiança e a gente complementa as duas jornadas, uma jornada de aprendizado, uma jornada de venda. Então realmente vai ser vendido algo que eu estou aprendendo a fazer, mas eu sei fazer, eu sei o que dá, eu sei o que não dá e eu vou conseguir ajustar muito mais milimetricamente sabendo fazer. Então eu estou construindo junto com o meu processo de validação, vendo se faz sentido. Depois eu mostro a construção aqui para vocês e aí a gente vai trocando essa ideia. Esse vídeo ficou bem longo, obrigado por ter assistido até aqui, mas é um vídeo bem completo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui coisas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, em próximos temas aqui, ou falar um pouco mais sobre algo que eu tratei aqui. É isso, obrigado por ter assistido até aqui, abraço, até o próximo vídeo. Falou!